Saudações a todos. Neste vídeo vamos conversar um pouco a respeito da avaliação da radiografia de tórax quando encontramos esta situação específica, um hemitórax opaco. Veja o hemitórax esquerdo nesses três casos, nessas três radiografias, ele está branco, ele está opaco. Antigamente falaríamos que esse hemitórax está velado, ou que haveria um velamento completo do hemitórax esquerdo. O termo velado ou velamento não tem sido mais usado nos relatórios radiológicos. Hoje utilizamos opaco ou opacidade completa. E quando nos deparamos com uma opacidade completa de um hemitórax, nós não devemos inicialmente falar opacidade completa do pulmão, porque não temos certeza que a lesão está dentro do parênquima pulmonar. Então falamos do hemitórax. Nós temos que nos guiar pela posição do mediastino. O mediastino vai ser definido para a gente em termos de imagem pelo raio-x, pela traqueia e pela borda do coração, que são estruturas fáceis de visualizar. Veja aqui a traqueia e a borda do coração, veja ali a traqueia. São estruturas fáceis de visualizar e que vai demonstrar para a gente a posição em que se encontra o mediastino. Ele pode estar centrado, veja aqui a traqueia centrada e a borda direita do coração no local onde deveria estar. Ele pode estar desviado para o outro lado em relação à opacidade. Veja aqui a traqueia desviada para a direita, a borda direita do coração bastante desviada. Ou ela pode estar desviada para o mesmo lado da opacidade. Veja que a traqueia é desviada para a esquerda. E você não vê a borda direita do coração porque ela foi desviada aqui para a esquerda. Então teríamos um mediastino centrado, um desvio contralateral do mediastino, um desvio ipsilateral do mediastino. Essa posição vai permitir que a gente identifique ou chegue próximo da causa dessa opacidade. Uma coisa que eu gostaria de citar aqui e que tem preocupado é que a gente tem visto muitos simplificarem demais a medicina, simplificarem demais a avaliação radiológica. Então, nós não devemos simplificar muito a coisa. Nós não devemos reduzir a medicina a três situações. Por exemplo, consolidação, atelectasia ou derrame pleural. Evidentemente que são as três situações que mais frequentemente causam esse achado, um hemitórax opaco. Entretanto, não são as únicas e existem outras situações que não são tão raras e que têm relevância muito grande, relevância muito importante, tem implicações terapêuticas e inclusive implicações iatrogênicas. Então, vamos tomar um pouco de cuidado para não simplificar muito a medicina. Isso pode ser bastante perigoso. Vamos ver aqui este caso, radiografia de tórax em PA, temos a opacificação completa do hemitórax direito, desvio ipsilateral da traqueia e, portanto, do mediastino. Este era um caso de atelectasia do pulmão direito. E, portanto, temos que procurar aí obstrução do brônquio-fonte ou do brônquio principal direito. Quando você obstrui a luz do brônquio, seja por um crescimento de uma lesão intrínseca ou um corpo estranho, ou por uma compressão extrínseca, o ar a partir dali vai sendo reabsorvido, vai passando para o sangue e não vai sendo reposto, porque a via aérea está obstruída. E, portanto, o parênquima pulmonar vai colabando, vai colapsando. Com a saída do ar, você perde o escuro, a cor escura, a densidade escura no pulmão, porque quem dá essa densidade escura normal do pulmão é o ar é preto no raio-x. Então, você tirando o preto, ele vai ficar opaco, ele vai ficar branco.
Um outro caso, radiografia PA, opacificação completa do hemitórax direito, desvio ipsilateral do mediastino, com desvio da traqueia e desvio do coração para a direita. Esse contorno do ventrículo esquerdo deveria estar mais para cá. É um caso também de atelectasia do pulmão direito. Outro caso, opacificação do hemitórax esquerdo. Nós temos alguns broncogramas aéreos e, portanto, alguns brônquios estão pérvios contendo ar no seu interior. E desvio ipsilateral da traqueia e da área cardíaca do coração. Portanto, desvio ipsilateral do mediastino. Era um caso de atelectasia completa do pulmão esquerdo. Vejamos esse outro caso. Radiografia simples do tórax, opacificação completa do hemitórax esquerdo, desvio ipsilateral da traqueia, desvio da área cardíaca para o mesmo lado. O contorno deveria estar aqui, contorno do átrio direito está aqui. E vejam então que não podemos simplificar muito a medicina, não podemos cravar como uma atelectasia, porque neste caso o paciente tinha sofrido uma pneumectomia. Então, você veja algumas situações que causam isso. Opacificação completa de um hemitórax com desvio ipsilateral do mediastino. Atelectasia é uma grande causa. Pneumectomia é outra causa. Agenesia pulmonar é outra causa. Hipoplasia pulmonar é outra causa. Ok? Vamos continuar. Uma outra situação, um scout ou survey, o topograma de uma tomografia computadorizada, na verdade é uma radiografia digital, feito só para localizar os cortes. E você tem a opacificação completa do hemitórax direito com desvio contralateral da traqueia. Veja a traqueia aqui desviada para a esquerda, o coração desviado para a esquerda. A tomografia de tórax deste caso, veja aqui o coração desviado para a esquerda e veja aqui derrame pleural, um volumoso derrame pleural. Isso aqui é a atelectasia passiva ou compressiva do pulmão. Sempre que você tem um derrame pleural, você vai ter uma atelectasia compressiva ou passiva do pulmão que ocupava essa região que agora está ocupada pelo derrame. Isso é absolutamente normal. Essa atelectasia não vai tracionar o mediastino, não vai ter efeito nenhum sobre o mediastino, porque ela é passiva. Veja, opacificação completa do hemitórax direito, traqueia um pouquinho desviada para a esquerda, coração empurrado, desviado para a esquerda. Observe que é mais difícil desviar a traqueia para a esquerda do que para a direita, por causa do arco da aorta. Em condições normais, a traqueia ela não está perfeitamente centrada. Normalmente ela é discretamente desviada para a direita, justamente por causa do arco da aorta, que com seu batimento vai empurrando a traqueia para a direita. Então, o desvio da traqueia para a esquerda é muito significativo. Normalmente não há um grande desvio para a esquerda. Então, um pequeno desvio para a esquerda você já deve valorizar. Portanto, opacificação do hemitórax direito com desvio do mediastino contralateral. Era um caso aí de derrame pleural volumoso à direita. Vejamos uma outra situação, um outro caso. Opacificação completa do hemitórax esquerdo, desvio da traqueia para a direita, desvio contralateral da traqueia, desvio contralateral da área cardíaca. Veja que há uma pequena bolha de ar aqui no ápice do hemitórax esquerdo. E este caso era um empiema pleural. Então, uma outra situação que
se faz necessário relatar aqui é que não é possível sabermos qual a natureza do derrame pleural pelo raio-x. O raio-x não faz diferença entre um derrame pleural por um exudado, um derrame pleural transudativo, um empiema pleural, um derrame pleural neoplásico, um hemotórax, um quilotórax, um seroma. Não tem jeito pelo raio-x de sabermos, de definirmos qual a natureza do derrame pleural. Chegamos ao diagnóstico sindrômico de derrame pleural e paramos por aí. Tem que continuar a investigação. Neste caso, era um caso de empiema pleural. E vamos a um outro caso, lembrando sempre que não devemos simplificar tanto a medicina. Veja aqui a pacificação completa do hemitórax esquerdo, traqueia desviada para a direita, o coração desviado para a direita, aqui a borda da área cardiotímica, é um recém-nascido. Portanto, uma opacificação completa do hemitórax esquerdo com desvio do mediastino contralateral. Era um caso de hérnia diafragmática congênita. No caso, não havia conteúdo gasoso dentro das alças, era só conteúdo líquido. Portanto, não era um derrame pleural. Ninguém vai puncionar isso aqui. Isso aqui era uma hérnia diafragmática. Observe aqui a sonda orogástrica que foi passada e veja aqui aonde está o estômago, está dentro do tórax, e o resto era todo alças de intestino dentro do hemitórax esquerdo. Opacificação completa do hemitórax esquerdo, desvio da traqueia para a direita, desvio do coração para a direita. Tudo para ser um derrame pleural, né? Era um tumor de Askin. Era um grande tumor da parede torácica que cresceu dentro do espaço pleural e comprimiu o pulmão e deslocou o mediastino para o outro lado. Opacificação completa do hemitórax esquerdo, desvio contralateral da traqueia e do coração, portanto desvio contralateral do mediastino. Era um tumor pleural, um fibroma pleural, um tumor fibroso solitário da pleura. Não era um derrame pleural. Opacificação completa do hemitórax esquerdo, traqueia centrada, coração centrado, o contorno do átrio direito está na localização habitual, e observamos também, neste caso, pequenos desenhos semelhantes à árvore, escuro. Escuro é ar. E desenho semelhante à árvore é árvore brônquica. Então, um broncograma aéreo. Isso nos indica que a opacidade está no pulmão e existem brônquios pérvios contendo ar. Esse caso era um caso de pneumonia, uma consolidação pulmonar. Uma outra observação que eu vou deixar aqui é que nós chegamos, tanto pela radiografia quanto pela tomografia, ao diagnóstico sindrômico de consolidação pulmonar. Não é possível definir a natureza dessa consolidação. A consolidação significa que o ar de dentro dos alvéolos foi completamente substituído por alguma outra coisa que não seja ar. Isso pode ser pus, no caso de uma pneumonia, e ter várias etiologias. Pode ser exudado inflamatório, no caso de por exemplo, outras pneumonias, micoses, micobacteriose. Pode ser sangue, no caso de uma hemorragia pulmonar, de uma contusão pulmonar, do infarto pulmonar. Pode ser proteína, conteúdo proteico, no caso, por exemplo, de uma proteinose alveolar. Pode ser lipídio, no caso de uma pneumonia lipoídica. Pode ser água,
no caso de um edema alveolar, um edema pulmonar alveolar. Então, não tem como a gente saber a natureza exatamente que está causando a consolidação. Nós paramos na consolidação. Aí você tem que associar com o contexto clínico e os outros exames, ok? Então, neste caso era uma pneumonia, mas a radiologia é uma consolidação. Opacificação quase completa do hemitórax esquerdo com broncograma aéreo. Veja que apagou o contorno diafragmático, mas não apagou a borda cardíaca. Significa que essa opacificação não está em todo o pulmão, está no lobo inferior do pulmão esquerdo. Era uma consolidação e, no caso, era uma pneumonia. Veja, nesse caso, a opacificação completa do hemitórax esquerdo e veja o broncograma aéreo. Esse caso foi feito hiperpenetrado, né, muito escuro, mas isso permitiu que nós observássemos aqui o broncograma aéreo, essa semelhante a galhos de uma árvore, escuro, que é o ar. Veja o ar dentro da traqueia, do brônquio principal e dos outros brônquios, né? O brônquio pro lobo superior, o brônquio lingular, o brônquio pro lobo inferior e as bifurcações, as ramificações. Significa que a opacidade está nos alvéolos e os brônquios estão pérvios contendo ar. Também era uma consolidação, uma pneumonia. Veja uma opacificação completa do hemitórax direito com broncograma aéreo. Há um discreto desvio da traqueia para a direita. Observe que ocasionalmente você pode ter esses desvios por mau posicionamento do paciente. Esse paciente está rodado, desvia um pouco a traqueia. Outras vezes, uma grande consolidação pulmonar pode fazer um pequeno desvio por uma pequena redução de volume do pulmão. Porque quando você tem uma grande consolidação pulmonar, quando você tem líquido dentro do alvéolo, ele dilui o surfactante, ele praticamente tira o surfactante. E o surfactante diminui a tensão superficial na parede dos alvéolos. Então, o surfactante diminui a tendência natural do pulmão de se contrair. E essa tendência natural é dada pelas fibras elásticas. Então, quando você tira o surfactante da jogada, você dilui ele, essa tendência natural do pulmão de contrair aumenta, porque aumenta a tensão superficial do líquido dentro dos alvéolos. O líquido, a água, por exemplo, e os outros líquidos também, eles têm a tendência de se agrupar, de se contrair. Exatamente por isso que se forma bolhas, né? A chuva cai em forma de gotas, forma-se gotas por causa da tensão superficial da água, pela tendência das moléculas de água de se aglomerar. Então o surfactante diminui essa aglomeração da água. Você tirando o surfactante, há uma tendência a reduzir o volume do pulmão. Reduz um pouquinho, não reduz tanto quanto da telectasia, mas reduz um pouquinho. E às vezes, do lado direito, esse pouquinho é suficiente para trazer a traqueia pouca coisa para o mesmo lado, ok? Era um caso de pneumonia e, portanto, uma consolidação pulmonar. Vejam outro caso, opacificação completa do hemitórax esquerdo. Temos aqui um broncograma aéreo. Então, nessa região aqui, poderíamos achar que houvesse uma consolidação pulmonar. Entretanto, você não vê a borda direita do coração aqui. Ela está mais para cá. Então o coração está desviado para o mesmo lado. E veja que a traqueia está discretamente desviada para a esquerda. E qualquer desvio da traqueia para a esquerda deve ser investigado. Para a direita pode ser normal, para a esquerda deve ser investigado. E nesse caso aqui, era uma consolidação e atelectasia. Então havia uma consolidação e havia uma atelectasia. Era uma criança que tinha aspirado um corpo estranho e fez, como demorou
tempo para fazer esse diagnóstico, fez uma pneumonia em cima desse pulmão. Então tinha uma área de atelectasia pela obstrução brônquica e uma área de pneumonia, uma área com consolidação. Ok, então é isso. Esse vídeo eu acredito ser relevante porque podemos relembrar a situação do hemitórax opaco, da opacidade completa de um hemitórax e seus principais diagnósticos diferenciais e a importância da avaliação da posição do mediastino. E eu queria novamente deixar aqui bem claro que existem muitas outras causas, muitas outras etiologias para o hemitórax opaco. Nós mostramos aqui algumas das mais frequentes. E, novamente, não podemos simplificar muito a medicina. Isso é realmente perigoso. Ok? Então, até o próximo vídeo.